de cenoura, ela é bem diferente daquela receita que a gente já conhece no Brasil. Aqui a cenoura ela é ralada e desses ingredientes tem vários tipos de especiarias, então dá um gostinho bem diferente e até lembra um pouco uma coisa assim mais outono. Mas aqui a gente vai encontrar esse bolo de cenoura o ano inteiro. Ele pode ser servido como cupcakes, como também pode ser servido como bolo, que é o que a gente vai fazer hoje. E geralmente tem uma cobertura muito gostosa de cream cheese. Para começar então, a gente vai colocar os ovos. Com o açúcar na batedeira. Nós vamos bater até que os ovos fiquem bem clarinhos. Agora que os ovos já estão mais clarinhos, a gente vai adicionando o óleo aos pouquinhos com a batedeira ligada na velocidade média. E agora que o óleo já está bem incorporado aqui no açúcar, nos ovos, a gente vai acrescentar aos pouquinhos a farinha com todos os outros ingredientes secos. Tô dando uma misturadinha. E agora a gente vai aos pouquinhos, na velocidade baixa, tá? Pra não vir farinha para todos os lados. E por último a cenoura que já tá ralada. Eu ralei num ralador grosso, não precisa ser muito fininho não. Com as cenouras bem incorporadas, agora eu vou limpar bem aqui. Dar uma última misturada com a espátula para ter certeza que não ficou nenhuma farinha no fundo ou até o açúcar. E daí, por último, a gente vai adicionar as nozes. E para finalizar, então, a gente coloca as nozes. Eu tenho elas aqui já tostadinhas e eu já cortei, dei uma picadinha nelas para elas não ficarem muito grandes. Você pode cortar com as mãos mesmo ou bater com um martelo. E misturar então com a espátula também. Eu acho importante colocar as nozes porque elas dão um sabor bem característico para o bolo de cenoura daqui. Mas se você tem alergia ou se você não gosta de nozes, não precisa colocar. E essa massa, ela faz as duas camadas do bolo. Então a gente vai dividir ela em dois para assar separadamente. Duas camadas de bolo numa forma de 20 centímetros de diâmetro. E se você tiver duas formas do mesmo tamanho, melhor ainda. Eu vou ter que fazer duas vezes. E você, como eu, não tiver duas formas, eu vou pesar então 750 gramas para essa camada e aqui eu tenho mais 750 gramas para a próxima camada. Nós vamos assar a mais ou menos 30 minutos. Aí é sempre bom, ali nos 15 minutos, 20 minutos, dar uma checadinha como é que eles estão. Nunca abra o forno antes dos 15 minutos para ter certeza que o seu bolo não vai cair, sabe? Ok, e agora, enquanto o nosso bolo está no forno, a gente vai começar a fazer a cobertura, que na verdade é o recheio e a cobertura, que é muito comum aqui ter essa cobertura de cream cheese. Eu vou começar então adicionando o cream cheese na batedeira. Esse meu cream cheese eu deixei fora da geladeira por uma horinha, por aí, para ele já ficar mais na temperatura ambiente, sabe? E não tão gelado. De ovos comum. Nós vamos bater o cream cheese até ele ficar bem macio e não tiver mais nenhum pedaço assim como se estivesse gelado, sabe? Ele tem que estar bem macio.
E aí, sempre que necessário, vem com a espátula limpando o bowl, puxando, para ter certeza que a gente não vai ter pedacinhos. Eu vou repetir isso várias vezes, porque essa cobertura, ela tende a ficar com pedacinhos, então vamos prestar atenção nisso. E agora que eu vi que ele já tá no ponto, já tá bem macio, eu vou começar aos poucos a adicionar manteiga. Aí é que é aquele ponto que eu falei. É muito importante que a manteiga e o cream cheese estejam na mesma temperatura. Se você agora adicionar manteiga gelada, você não vai conseguir chegar na consistência que a gente quer. E agora que a nossa manteiga e o cream cheese já estão bem homogêneos, bem misturados, a gente vai aos poucos adicionar o açúcar confeiteiro que já está peneirado. Outra coisa que também muitas vezes pode deixar com bolinhas ou com pedacinhos é se o seu açúcar estiver com pedacinhos também. Então peneire sempre antes para ter certeza que você vai ter uma cobertura e um recheio bem bonitos, bem brilhantes. E não esqueçam sempre na velocidade baixa, tá? Agora que for adicionar o açúcar. E agora, como toque final, a gente vai adicionar um pouquinho de mel. Ele dá um saborzinho assim diferente, sabe? E tá pronto. O mel tá bem incorporado, todos os ingredientes estão bem incorporados. Essa cobertura que eles chamam de cream cheese frosting, ela pode ficar na geladeira por até uns 7 dias. Você também pode deixar essa cobertura congelada, se caso você tenha em excesso, ou se você quiser fazer uma quantidade um pouco maior e aí deixar um pouco congelada. É sempre bom daí só tirar um pouco antes, deixar na geladeira. E se por acaso ele não estiver tão brilhoso, tão cremoso, só voltar na batedeira um pouquinho que ele volta para consistência. Essa cobertura. Então, pessoal, já tô aqui no outro dia, os meus 2 bolos já estão assados e frios, eles têm que estar frios pra gente fazer a montagem, então agora a gente vai começar. Só, ó, ih, já caiu. Facinho, facinho. Esse aqui é um bolo assim, só pro café da tarde, não vai ser nada de especial. Se eu quisesse fazer ele mais... Se eu quisesse fazer ele mais alto para um evento ou para usar como bolo de aniversário, alguma coisa assim, eu faria mais uma camada dessa mesma altura para ele ficar mais altinho. Mas aqui, como a gente vai fazer só um bolinho de café da tarde, a gente não precisa de um bolo tão alto. Então tá. Eu tenho aqui em casa uma bailarina, né, um prato rotatório, mas se você não tiver, não tem problema. Eu vou começar aqui com um dos meus pedaços, tirar o papel de baixo e eu vou colocar aqui num pratinho dourado que eu tenho em casa, mas pode já montar no prato que você queira servir também. Aqui não vai ser nada de especial, tá, gente? É só pra gente montar aqui bonitinho pra vocês verem. E agora eu venho com a minha cobertura, que eu coloquei uns 20 segundinhos no micro-ondas e dei uma mexidinha só pra ela voltar a ficar cremosa e fácil de espalhar. Esse bolo já é bem molhadinho, então não precisa colocar nenhum xarope nem nada. A gente vai espalhar ele quase até a bordinha, mas que a gente consiga ainda ver um pouquinho da bordinha. E não precisa ficar lindo, maravilhoso, que agora vem a outra camada do bolo em cima. Aí a gente vai virar ela de cabeça para baixo, porque essa parte de baixo tá bem retinha, vai ficar bem bonito. Então, ó, colocamos de cabeça para baixo, tentar acertar bem no meinho.
E agora tirar o papel manteiga. Pressionado aqui de leve, só pra gente colar bem a parte de cima com a parte de baixo. De leve. Agora a gente coloca a cobertura. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar um pouquinho dessa minha cobertura sem colocar em cima ainda, porque eu quero colorir ela de laranja pra ficar uma cor bem bonita e a gente misturar aqui e fazer uma decoraçãozinha. E agora a gente vai colocar um pouquinho de corante aqui para transformar ele em laranja, então vai remeter a bolo de cenoura. E aí eu tenho, ó, um pouquinho do laranja e vou colocar aqui uns pouquinhos no bolo e a gente vai fazer um zigue-zague, vai fazer alguma decoração aqui legal. E agora, para dar o último finalizado, o toque final no bolo, a gente vai colocar um pouquinho de açúcar só para decorar, assim, se você quiser. Eu vou usar aqui o açúcar demerara que eu tinha em casa, mas se você tiver o açúcar cristal, fica mais bonito. Eu vou colocando nas bordinhas. E aí você também decora como quiser, né, gente? Vamos servir então, experimentar? Eu aprendi quando eu era pequena que tinha que servir o bolo em pé. E agora vamos provar. Ele é muito macio. Mesmo sem colocar alguma calda, ele continua bem molhadinho dentro. Ele é muito gostoso e não tem nada a ver com o nosso bolo de cenoura brasileiro. Então nem adianta comparar, gente. Faça esse bolo em casa e experimente também, porque é uma delícia. É tão bom quanto o nosso bolo que a gente conhece. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Façam ela em casa também, compartilhem comigo, com os seus amigos. Se inscrevam aqui no canal e dê bastante joinha nesse vídeo. Beijo!